Os olhos dos cegos Ele abriu. E Ele não mudou. Ele está aqui, nessa noite, neste lugar. Amém? Então eu te convido neste lugar você adorar o Senhor com bastante alegria. Com a tua alma neste lugar. Amém? Isso, quero ver as palmas. Esse é o nosso Deus, querido, digno de honra, digno de glória. Oh, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. Vamos lá, água em vinho, água em vinho, oh não. Os olhos dos cegos abrir, não há outro igual, quem querido, igual a Deus. Dentro da noite, declara. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, oh, nosso Deus. Ele está aqui nesta noite, querido. Adore Ele com teu louvor, com a tua alma e com teu coração. Oh, Ele é o nosso Deus. Oh, nosso Deus. Água em vinho, água em vinho, tornou. Olhos dos cegos abriu. Diga, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus, Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Diga agora assim: se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Mais uma vez, se Deus está conosco, declara. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, quem pode temer? Deus, tu és grande, declara. Deus, tu és grande, és invencível. Louve a Ele, querido. Adora a Ele. Oh, Ele é o teu Deus. Diga, Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível. Tu és maior que qualquer outro. Tu
nesse lugar. Você tem um Deus que está acima de todos, que está acima de tudo. Um Deus que se manifesta sobre a sua vida. Um Deus, querido, que te ama. Um Deus que te perdoa. Um Deus que apaga todas as suas transgressões, que te santifica, que te justifica, que te purifica. Ele é o nosso Deus, nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Deus. Ele é o nosso Deus, 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 que te cura, te liberta, que te sara e te traz a paz, que te cura, te liberta, te redime e te traz a paz. Nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, Ele é o nosso Deus, 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 nosso Deus. Você já sentiu a presença dele aqui neste lugar? Ou já sentiu que ele está aí do teu lado, querido? Te tocando, dizendo para você: eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Não há outro além de mim. É eu que te curo. É eu que te saro. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Oh, obrigado, Senhor. Aplauda o Senhor nesse lugar, querido. Aleluia. Vire para o teu irmão que está do seu lado e diga assim para ele, assim: olha, você é um eleito do Senhor. Diga para ele. Você vai declarar através desse louvor: eu faço parte de uma nação. Você faz parte, querido? Vamos declarar: faço parte de uma nação que de Deus teve uma visão. Sai da tua terra e vai para uma outra que mostrarei. E nessa terra de uma nação eu farei. Por isso estou aqui para declarar: estou eleito. Eu sou da tropa dos eleitos. Eu era escravo, agora eleito. Não tinha visão, agora tenho. Oh, oh. Sabe o que acontece quando você conhece Jesus? Compreendo um valor que Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros, assim como Ele vos amou. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Ele perdoou. Levante as tuas mãos e declara: sou eleito. Eu sou da tropa dos eleitos. Eu era escravo, agora eleito. Não tinha visão, agora tenho. Oh, oh. Eu faço parte de uma nação que de Deus teve uma visão. Sai da tua terra e vai para uma outra que mostrarei. E nessa terra de uma nação eu farei. Por isso estou aqui para declarar: sou eleito. Eu sou da tropa dos eleitos. Eu era escravo, agora eleito. Não tinha visão, agora tenho. Oh, oh. Hoje compreendo um valor
que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Ele perdoou. Levante as duas mãos, vamos declarar: eu sou da tropa dos eleitos. Eu era escravo, agora eleitor. Não tinha visão, agora tenho. Preste atenção agora. Mas se você quiser sair desta vida de ilusão, sai da tua tenda e venha obter uma nova visão. Visão de ousadia, visão de conquista, visão para multiplicar, visão que ganha, treina e consolida. Eu sou eleitor, eu sou da tropa dos eleitos. Eu era escravo, agora eleitor. Não tinha visão, agora tenho. Ganha, consolidar, treinar e enviar. Ganha, consolidar, treinar e enviar. Declara isso. Ganha, consolidar, treinar e enviar. Ganha, consolidar, treinar. Essa é a nossa meta, querido. Oh, eu sou eleitor, eu sou da tropa dos eleitos. Eu era escravo, agora eleitor. Não tinha visão, agora tenho. Eu sou eleitor, eu sou da tropa dos eleitos. Eu era escravo, agora eleitor. Não tinha visão, agora tenho. Aleluia! Você foi escolhido por Deus. Ele te elegeu, querido, para uma geração de adoradores. Uma geração aonde aceita o desafio, querido, de verdadeiramente ganhar, de verdadeiramente consolidar, de verdadeiramente treinar e enviar. Uma geração, querido, neste lugar que perdoa. Uma geração, querido, que adora. Uma geração, uma geração que não cede. Uma geração, conforme disse o apóstolo René ontem, que não negocia. Que você possa ter este lema em você: não negociar, querido. Não negociar. Vou declarar que Ele é santo neste lugar. Ele é santo. Ele é santo, querido. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva perfeição.
que Ele é santo, querido, nesse lugar. Santo, santo, Deus poderoso. Ele é poderoso nesse lugar, querido. Oh, aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Eu não conheço outra canção que lhe descreva perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Abra tua boca e declare que Ele é santo neste lugar. Santo, declare, aleluia, declare nesse lugar, querido, santo, santo, Deus poderoso, oh Senhor, vem com a tua santidade neste lugar, vem e nos constranja com teu poder, vem Senhor com a tua presença, queremos te sentir, queremos te sentir, Senhor, neste lugar. Sinta aí, querido, sinta a presença do Senhor, abra teu coração. Oh, tu és santo, Senhor, tu és santo, Senhor, tu és santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Santifica. Quem sabe você entrou aqui com uma enfermidade, não sei. Quem sabe você entrou aqui triste, angustiado. Coloca a mão no teu coração agora, querido. Se tiver alguma enfermidade, o Senhor vai repreender agora em nome de Jesus. Nós vamos clamar pela tua vida. Se você está sentindo alguma coisa agora, querido, aqui é o lugar da cura. Aqui é o lugar da cura. Aqui tem Jesus.
Aqui tem o nome dele. Oh, Deus que sara está aqui neste lugar. Cura, Senhor. Cura, Deus. Liberta este povo, Pai, com teu poder. Cura almas aqui, Senhor. Doenças feridas. Tira tudo que não provém de ti. Porque tu és santo, santo, santo. Porque tu és santo, santo, santo. Tu és santo. Peça ao Senhor pela tua cura neste lugar, querido. Não saia daqui sem a tua cura. Peça ao Senhor para curar a tua alma. Peça ao Senhor para tirar este peso dentro de você. Esta angústia vá ser retirada daqui neste lugar em nome de Jesus. Oh, essa ferida na alma que há muito tempo não sara, hoje vai ficar sarado. Hoje vai ficar curado. Essa tristeza que provocar em você, o Senhor vai te curar. O Senhor vai te restaurar. Sinta agora a leveza do Espírito Santo. Sinta como o Espírito te enche. Sinta como Ele te enche agora da presença dEle. Sinta como Ele tira das tuas costas o fardo pesado e coloca sobre você o dele, o leve, o puro, o santo. Sinta como Ele faz esse milagre em você hoje aqui. Você vai testemunhar o que o Senhor está fazendo com você hoje aqui neste lugar. Você vai testemunhar, você vai dizer, você vai professar, dizer: oh, meu Deus me curou, meu Deus tirou aquela angústia, meu Deus tirou aquele ódio, meu Deus tirou tudo aquilo que não provém dele do meu coração. Eu hoje sou uma nova criatura, eu hoje sou uma nova pessoa. Porque Ele é santo, santo. Vamos encerrar cantando assim. Não há outro igual, santo. Diga mais uma vez. Não há outro igual, aleluia. Santo. Aplauda o teu Deus neste lugar, querido, porque Ele é contigo. Vem, vamos assentar neste lugar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Amém, queridos. Aleluia. Ele é santo neste lugar. Glória a Ele está presente aqui neste lugar, nessa noite. Sinta a presença dEle. Aleluia, através daquilo que o Senhor vai fazer neste lugar, já está fazendo na sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você está vendo este banner aqui que o Espírito do Senhor, Ele nos tocou a fazer e colocar aqui neste lugar. Essa parede, ela já expressou vários temas, né? Várias coisas já foram aqui feitas, né? Frases para casais, né? Frases para festas, frases aqui até da dança que teve aqui na sexta-feira. Mas hoje o Espírito do Senhor, Ele nos tocou a trazer esta reflexão sobre a unidade da fé. Aquilo que você veio fazer hoje aqui, se unir juntamente com todos nós para uma única fé. Porque a palavra de Deus nos diz que há um só corpo, um só Deus, um só Espírito, uma só fé. A unidade. Nós estamos juntos num único propósito. Fizemos aqui a nossa reunião. A nossa meta é o quê? O encontro. O nosso encontro está chegando, querido. E essa expectativa tem que estar acesa aí dentro de você. É o nosso alvo agora, principal neste lugar. E grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida neste lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nossos apóstolos, Walter e Verônica,
né, que estão aqui hoje conosco neste lugar. Estivemos com ele, né? Agora só vai estar conosco nesse e ele está aqui conosco neste lugar, né? Nos avisou ontem que viria e nós estamos felizes por estar aqui juntamente com os nossos apóstolos. Shalom, amados. É uma alegria muito grande estarmos aqui, né? Sempre é, né? Uma alegria estarmos aqui neste lugar onde o Senhor separou, né? Ontem e sexta juntos lá no congresso, e foi assim, foi maravilhoso, foi um momento de muita unção. O Senhor realmente derramou sobre as nossas vidas ali coisas poderosas realmente, né? A unção dele foi derramada ali. E eu tenho certeza que no próximo congresso você não vai ficar de fora. Eu tenho certeza que você vai estar lá junto para que possamos cada dia mais crescermos, né? E em relação ao encontro, né? O encontro é algo assim maravilhoso. Se você não teve essa experiência ainda de ir no encontro, não vai perder essa oportunidade, né? Porque cada oportunidade que a gente perde, ela não volta. Né? A gente fica esperando uma outra ação do Senhor, mas aquela ali que você perdeu não volta mais. Então que o Senhor esteja abençoando a sua vida, que o Senhor fale ao seu coração nesta noite, que o Senhor esteja tocando já na tua vida nesta noite, assim como já tocou na minha. Eu tenho certeza que o Senhor hoje vai continuar nos falando poderosamente aqui neste lugar. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amados, é sempre um privilégio quando nós assumimos a condição de profetas. Todas as vezes que numa sociedade moderna o microfone passa a ser o nosso auxiliar, então todas as vezes que pegamos o microfone, que assumimos esse lugar de onde a palavra de Deus é anunciada, nós somos revestidos da unção profética, e a palavra que sai de nossa boca é aquela palavra que vem do coração de Deus para o seu coração. Então é sempre um privilégio para qualquer ser humano estar nesta condição, nesta posição, para ser usado pelo Espírito do Senhor para transmitir aquilo que Deus hoje tem para você. É interessante como que Deus, na sua multiforme graça, ele se manifesta em todos os lugares do planeta através de milhões de bocas proféticas num dia como hoje, né? Aliás, em alguns lugares do mundo já é segunda-feira. Então a gente já fica imaginando como que a quantidade de profetas que Deus usou, né, de ontem para nós, né, e que vai continuar usando ao longo ainda desta noite em muitos lugares do planeta, liberando esta palavra, a mesma palavra que um homem revestido de poder e glória há cerca de 2000 anos atrás anunciou. Ele passou 3 anos e meio anunciando uma palavra, uma mensagem, e esta mesma mensagem se espalhou, explodiu no planeta. Nesses 2000 anos, nós encontramos bilhões de pessoas que se curvam diante do nome de Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus lá em Israel, em hebraico, diante do nome de Jesus. E nós temos então este momento nosso aqui, de pegarmos a palavra de Jesus e então aplicarmos ao nosso coração. E tem uma outra coisa fantástica que acontece. Nesse momento, embora a palavra seja uma só, a realidade de cada terreno, e cada terreno na realidade é o seu coração, a realidade de cada terreno é diferente. E aí, entre a voz do profeta, a palavra que está sendo anunciada e pregada, e a sua necessidade, o Espírito Santo age e aplica no seu coração exatamente aquilo que você precisa receber. Embora a palavra seja a mesma, embora a semente vai ser a mesma, mas cada coração é uma terra diferente. Não existe ninguém igual a você, nem nunca existiu, nem nunca existirá. Porque cada um é uma particularidade diante do Senhor. Então cada um que está aqui nessa noite é um terreno diferenciado que a semente vai cair. Então essa semente neste terreno vai alcançar, vai atingir as necessidades de cada um de vocês. É algo muito interessante, porque a palavra de Deus, ela tem um valor muito, muito interessante, mas é preciso que nós entendamos isso. A palavra tem o poder de curar,
A palavra tem o poder de libertar, a palavra tem o poder de salvar. Esse é o tripé que a palavra de Deus se sustenta. Ela cura, ela liberta, ela salva. E quando a palavra de Deus, então, ela é liberada, ela vai trabalhar nessas 3 áreas da nossa existência. Ou seja, onde estamos precisando receber cura? Em que área de nossa existência? No físico? Alguma enfermidade no corpo? Na alma? Alguma enfermidade nas nossas emoções, na nossa vida emocional, na nossa vida sentimental? No espírito? Algum problema de relacionamento com Deus, de pecados, de falhas no nosso caráter e aí, por conseguinte, no nosso relacionamento com o Pai? É a cura. Mas também a palavra, ela pode encontrar com você e ao se chocar no seu terreno, no seu coração, ela pode promover libertação. Libertação em qualquer área de sua existência. Libertação de sentimentos de miséria, de pensamentos torpes e equivocados. Libertação de uma maneira errada de pensar, de agir. Libertação das algemas do pecado, como cantamos aqui. Éramos escravos, mas agora não somos mais. Fomos achados pelo Senhor, e Ele então nos elegeu e nos trouxe para perto dEle. Mas o maior poder da palavra está no terceiro pé: cura, libertação, salvação. Porque você pode ser curado, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. Você pode ser liberto, hoje sair daqui liberto de uma algema que estava prendendo, amarrando, travando a sua vida. Mas se você não garantir a sua salvação, de nada adiantou. Porque no dia que você partir deste mundo para se encontrar com o Senhor, você não vai experimentar da maior bênção que Deus nos deu, que foi o legado que Ele nos deixou na pessoa de Jesus Cristo: a vida eterna com Ele para sempre. Este é o maior legado. Então não se esqueça jamais do poder que a palavra tem. Lembre-se sempre, como está ali a câmera ali do Armando ali, filmando aqui esse momento, registrando essa palavra. Ela está sustentada porque um tripé a sustenta. A palavra de Deus tem esta função: sustentar a nossa vida. Um pé chama-se cura. Outro pé chama-se, e o terceiro pé chama-se. Este é o tripé que a palavra de Deus, quando é liberada, tem o poder de atingir nossa vida, mudar nossa existência, para que essas 3 coisas de fato aconteçam na nossa vida. Eu quero compartilhar com você um dos momentos de Jesus que está lá no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 9. Esse capítulo é fantástico. Ele fala, na realidade, da convocação dos seus 12 discípulos. Ele fala da missão que ele entrega aos discípulos. Ele fala da multidão que concorre até ele, que vai até Jesus para dele aprender, mas para ser curada, para ser liberta e para ser salva. Fala de milagres. É um capítulo quase que completo. Eu diria que se nos roubasse toda a Bíblia, mas se o capítulo 9 de Lucas ficasse para nós, ele seria, na realidade, completo. Ele daria para nós o entendimento completo de quem é Jesus, do que ele faz, do nosso chamado como discípulos e daquilo também que precisamos fazer. Lucas, capítulo 9. Eu vou ler alguns textos aqui, e neste primeiro momento nós vamos entender algo que sempre antecede
a semeadura da palavra. Sempre antecede o momento do milagre. Sempre antecede a cura, sempre antecede a libertação, sempre antecede a própria ministração da salvação. Convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, uma sacola, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos, 2 vestes, 2 roupas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Eu quero me deter aqui neste primeiro texto, só para a gente entender o que estava acontecendo. O texto de Lucas não nos dá a posição exata de onde Jesus estava em Israel. Mas este era o momento que Jesus estava ainda na região da Galileia. A Galileia é a região norte. Galileia não é uma cidade, Galileia é uma região. Então é a região norte de Israel. Quando você sai de Jerusalém, indo para o norte, você caminha mais ou menos uns 50 quilômetros, você já entra na região da Galileia. Então Nazaré fica na Galileia, Caná fica na Galileia, daí chamado de Caná da Galileia. Tiberíades ou Tibérias fica na Galileia. São cidades daquela região, né, que é banhada justamente, que fica nos arredores do grande lago formado pelo Rio Jordão, que é chamado de mar, mas não é água salgada, é água doce. É Mar da Galileia, por causa do tamanho e por causa das grandes ondas que acontecem ali quando os ventos sopram. Então tem uma característica semelhante ao mar. Daí ficou o apelido daquele grande lago como Mar da Galileia. Jesus, na verdade, começou o seu ministério naquela região, porque embora ele tivesse nascido em Belém, próximo a Jerusalém, mas os seus pais eram de Nazaré, ou seja, uma cidade da Galileia, que fica bem próximo ao Mar da Galileia. E Jesus ali viveu durante 30 anos com seus pais. Não sabemos mais, quando ele começa o ministério, acerca do seu pai terreno, José. Provavelmente José já deveria ser morto, porque nós só temos menção de Maria nesse momento da sua vida, quando ele está com 30 anos de idade. Até porque era e ainda é muito comum na cultura oriental, homens já com idade acima de 30 anos casarem-se com moças muito novas, né? Hoje, por causa de algumas leis, não se permite mais casar com meninas tão novas, mas era muito comum, até algum comum, com 30, 35 anos, casarem-se com jovens de 14 e 15 anos. Então a diferença de idade era muito grande. Então, geralmente, quando se atingia o homem em 60 anos, e a gente está falando de uma época em que a média de vida não era muito alta, na época de Jesus, a média de vida oscilava em torno de 60 anos de idade. Então, quando chegava a 60 anos de idade, geralmente você poderia ter a esposa ainda com 35, 40 anos, 45, uma diferença que havia muito grande de idade entre eles. Nessa época, Jesus então começa o seu ministério, por volta dos seus 30 anos. Por que 30 anos? Porque na cultura antiga, a maior idade do homem para ele começar a ter a capacidade de influenciar pelo ensino, só acima de 30 anos. A maior idade era 30 anos para o homem. O homem só poderia formar discípulos, ele só poderia ser recebido numa comunidade como alguém que tem a capacidade para ensinar depois dos 30 anos de idade. Por isso que Jesus espera essa idade. E como uma pessoa que se mistura no meio da sociedade, como uma pessoa comum, como qualquer outro, ele não fazia nada que pudesse chocar, na realidade, a cultura de sua época. E ele então, entendendo isso, ele espera os 30 anos, quando chega o momento então dele revelar que ele era o Filho de Deus, enviado para curar, libertar e salvar.
logo assim que Jesus começa o seu ministério, ele começa marcando a vida das pessoas por curas. Este é um dos sinais. Quando o pastor Luciano estava ministrando aqui o louvor e falando sobre os milagres, falando sobre as curas e ministrando sobre isso, na realidade esses são sinais que seguem aqueles que creem. A gente lê aqui de maneira muito clara, Jesus nos chamou e disse: olha, eu vou dar poder sobre os demônios para curar enfermidades, pregar o reino, curar os enfermos. E assim eles foram. Diz o texto aqui, que verso 6, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. A cura é um sinal daquele que crê. A palavra, quando ela está sendo ministrada, ela tem o poder de arrancar você da enfermidade. Muitas de nossas enfermidades, elas são produzidas. Eu estava lendo no site essa madrugada, estava pesquisando alguma coisa sobre enfermidades gastrointestinais, tem sido uma das batalhas. E ali um site evangélico, um pastor que é um médico que escrevia, era um blog, ele colocava algo muito interessante. Nós sabemos disso, que a Bíblia fala sobre isso. Ele diz que muitas de nossas enfermidades no corpo, elas são produzidas em função de amarras, de situações de escravidão que nós entramos espiritualmente por escolhas erradas, por opções erradas. Isso afeta a nossa alma, isso afeta o nosso espírito, e isso vai, na realidade, ser somatizado. Uma linguagem da psicologia, que é quando o corpo, soma em grego é corpo, daí vem a palavra somatizar, é quando o corpo absorve os problemas da alma e do espírito. Já está provado que muita gente que desenvolveu tumores malignos, elas só desenvolveram tumores malignos depois que elas passaram por grandes e graves problemas emocionais que afetaram a sua alma, e então em algum momento o seu corpo absorveu uma enfermidade, aquela enfermidade proliferou, cresceu e o levou à morte. Quando Jesus diz: eu lhes dou poder, primeiro ele não fala para curar, ele diz primeiro para expulsar demônios, porque demônio não fica onde a palavra de Deus entra. E se o demônio sai, aquela enfermidade que estava presente na alma ou no espírito e já estava criando a somatização, ou seja, o corpo já estava ficando enfermo, a palavra, quando ela bate contra uma necessidade da alma e do espírito, se o demônio estava ali presente através de um pecado, através de um mal, através de uma doença, ele sai, porque a palavra, ele não suporta a palavra de Deus. E aí vem a cura. Mas o texto continua. É muito interessante quando nós chegamos no verso de número 12. Diz assim: e o dia, Jesus estava ali com os discípulos e a multidão que cercou Jesus, e já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias aqui em redor, estavam próximo ao mar da Galileia, se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Não que ele fosse um deserto literalmente, porque a região da Galileia não é deserto, não é desértica. A região da Galileia é uma região até em função de ser uma área que no passado houve muito derramamento de lava vulcânica, então tem um solo, que é um solo bom para a prática agrícola, e é uma região que fica a maior parte do ano verde. Agora é uma região muito fria na maior parte do ano. Na verdade, a gente tem ali cerca de 3 a 4 meses de calor. Depois você tem uma temperatura mais amena, mais agradável, mas tem regiões, tem épocas como de dezembro até abril, é muito frio ali naquela região. Durante o dia,
o sol, né? Sopra um vento que vem do mar Mediterrâneo, isso ajuda no clima, mas à noite esfria muito. E aí, os discípulos que conheciam muito bem aquela região, porque a grande maioria era da região da Galileia, dos 12, eles vão até Jesus, vendo que o dia já estava declinando, eles então pedem a Jesus que suspenda aquele momento de ensino, porque ele estava ministrando para a multidão e curando. Quem vinha até ele, ele curava, liberava uma palavra e a pessoa saía. Você imagina uma multidão esperando Jesus liberar uma palavra e curar, liberar uma palavra e curar. Mestre, vamos despedir esse povo, para que eles possam, enquanto é claro ainda, chegar a algumas aldeias para procurar alguma coisa para vestir, algum agasalho e o que comer. E aí Jesus dá uma resposta para eles. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Não se contava na cultura antiga mulheres nem crianças. Se contava os homens, porque com os homens se tinha ideia de quantidade de família. Então, quando falam aqui de 5.000 homens, estima-se cerca de 15.000 pessoas aqui, entre mulheres e crianças neste dia. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos, em ranchos de 50 em 50. E assim fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou, do que sobrou, 12 cestos cheios de pedaços. E aconteceu que, estando ele só orando, estando com ele os seus discípulos, estavam com ele os seus discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que é um dos antigos profetas, antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: Cristo de Deus. A palavra Cristo é uma tradução do grego que significa ungido, do hebraico que significa ungido. Então está dizendo: tu és o Filho ungido, escolhido, Cristo de Deus. A continuidade desse texto é uma coisa fantástica, porque a gente vai entendendo como Deus, na pessoa de Jesus, vai agindo. Nós acabamos de ler no início que quando ele dispensou os discípulos para irem por toda parte pregando e curando, ele disse para ninguém levar comida, para ninguém levar sacola, para ninguém levar 2 roupas, para ninguém levar nada. Agora, aquela multidão que ali estava, que se reuniu perto de Jesus, os discípulos chegam dando relatório da ida deles e do que eles estavam trazendo de retorno, que foram as vidas que foram libertas e curadas. E de repente, diante daquele quadro da noite que estava chegando, do frio e da fome, eles dão uma sugestão para Jesus. Jesus sabe que eles não tinham levado nada, mas sem questionar nada, Jesus diz: dai-lhes vós de comer. Eles foram com uma sugestão, Jesus veio com outra. Deixa eu dizer algo para você. Tem uma coisa que você não sabe, mas você vai saber agora, que Jesus conhece todas as suas necessidades. Nenhuma delas escapa do olho clínico de Jesus por você. Nenhuma. Ele conhece a menor das suas. Ele conhece até a necessidade que você ainda não percebeu que tem, mas ele já sabe que você tem. Naquele dia,
Os discípulos achavam que estavam fazendo certo. Mestre, libera todo mundo. Eles precisam ir, vem o frio, precisam comer. Mas diante da argumentação deles, como Jesus conhece todas as necessidades, ele não entrou nessa. Pelo contrário, ele aguçou nos discípulos aquilo que os discípulos precisavam entender: que Jesus era maior do que o frio, que Jesus era muito maior do que a necessidade de comer, de que eles estavam diante daquele que tinha o poder para mudar qualquer história, qualquer situação, qualquer que fosse o quadro, por pior que ele pudesse ser. O que é milagre? Milagre é a intervenção do sobrenatural sobre aquilo que é natural. Isto é milagre. Eles precisavam entender, porque eles estavam sendo ainda ensinados por Jesus, eles não conseguiam entender todas as coisas, eles precisavam entender que Jesus era a fonte do milagre, e que necessidade nenhuma, por maior que fosse, poderia ser superior quando Jesus junto está. Não há problemas na nossa vida que sejam maiores do que Jesus. Não há dificuldades na nossa vida que possam ser superiores a Jesus. Não há deficiências na nossa existência que possam superar Jesus. Não há crises no nosso relacionamento que possam ser maiores do que Jesus. Nada é maior que Ele. E aí Jesus disse: o que é que vocês têm? Nós somos 12, nós saímos para fazer a obra que o Senhor mandou. O Senhor disse que a gente não podia levar alforje, aí não podia levar sacola. Nós, na realidade, só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou o que eles tinham, e a partir do que eles tinham, aconteceu o sobrenatural, o milagre. Ele então muda a história daquele dia. E a partir dali, é muito interessante, preste atenção nesse texto. O texto não diz que Jesus foi colocando mais peixes e mais pães. Diz que dos 5 pães e dos 2 peixes foram sendo tirados, e foi então toda a multidão sendo alimentada. Do que tinha, o milagre aconteceu. Não entrou nada mais no cesto, era do que já existia. O que Jesus estava querendo ensinar naquele dia? De que para o milagre acontecer na nossa vida, nós não precisamos reunir coisas, nós não precisamos dar passos, nós não precisamos mudar nossa história, nós não precisamos agradar Deus deixando de fumar, deixando de beber, deixando de fazer e acontecer. Porque tem gente que fala assim: não, o dia que eu conseguir largar o cigarro, eu venho para Jesus. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele disse que ele só precisa do que você tem hoje. Eu lembro de um hino, não sei se o pastor Luciano ensinava uma cristãtinha, um hino antigo, que dizia assim: eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Sabe, esse hino é a representação clara dessa verdade que nós estamos falando. A gente não precisa querer agradar Deus primeiro para ver o sobrenatural acontecer. É como a gente está, é do jeito que a gente está. E aí, o milagre acontece quando nós pegamos o que nós temos, por menor que isso possa, por mais insignificante que isso possa parecer para você. Mas quando você pega
aquilo que você tem e coloca diante do Senhor, o sobrenatural acontece. E aí, guarda essa palavra, porque nós vamos ter um momento, nós vamos selar essa palavra. Mas foi justamente neste capítulo, quando chega mais à frente, Jesus, ainda naquele ambiente do milagre, daquele, fica imaginando, ele pega os discípulos, separa o pessoal em grupos de 50 pessoas, pega os 12 discípulos, dá um cesto para cada um, e aí daquele cesto, o texto não é claro com relação a isso, mas a gente vai imaginando, porque não houve nada chegando a mais, era só aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes. Então, eles vão pegando daquele um cesto que tinha os 5 pães e 2 peixes, eles vão tirando dali e vão colocando nos outros cestos. E o milagre não para, ele vai enchendo. Vocês lembram do milagre do azeite da viúva lá com Eliseu? Eliseu fala assim, olha, o milagre está acontecendo, traga botijas. E aí foram na vizinhança, trouxeram vasilhas, né? Que eram botijas, colocaram azeite, trouxeram vasilhas, e aí o milagre foi acontecendo. Dentro de uma vasilha só, o azeite foi saindo, e todas foram sendo cheias, até chegou um momento que ele perguntou, acabaram as vasilhas, não tem mais? Eles disseram, não tem mais. E aí o azeite cessou, ou seja, o milagre parou, porque aquilo que deveria servir, aquilo que é disponível, que deve ser disponibilizado para o sobrenatural acontecer, quando acaba, cessa. A mesma coisa aconteceu naquele dia. Então, daquele cesto foi tirando e foi colocando. Eram 12 cestos, que eram 12 discípulos. Chegou um momento que os 12 cestos estavam cheios. Agora, mesmo os cestos cheios seriam suficientes, 12 cestos, para alimentar cerca de 15 mil pessoas? Não. Mas porque o sobrenatural continuava acontecendo, que agora não eram mais vasilhas onde o pão e o peixe deveriam estar, mas agora, na realidade, era cada um que iria receber. E à medida que tirava, havia, na realidade, a multiplicação. A multiplicação acontecia, porque no final o que aconteceu? Sobraram 12 cestos cheios. Olha a fartura. Quando esse ambiente todo está acontecendo, todos estão perplexos com o que aconteceu, isso tudo estava testando. Por isso Pedro dá essa resposta mais à frente, quando ele pergunta aos discípulos, mais separado agora, o que estão dizendo aí acerca de mim? Que tu és Elias, que João Batista, um profeta que ressuscitou? E aí teve um momento que ele pergunta a Pedro, e Pedro diz, tu és o Cristo de Deus, ungido de Deus. Foi um discernimento que Deus deu a Pedro naquele instante. Mas nesse momento que ele está tratando disso, no verso 22, ele diz, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, que eram os líderes religiosos da época, e dos escribas, que eram os profissionais da palavra, que escreviam a palavra de Deus. Então ele está dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça. E continua e diz, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos, é aqui que nós vamos parar, se alguém quer me seguir, quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome cada dia sua cruz. Terceiro, siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Tudo aquilo estava acontecendo e foi um preparo para chegar até este momento. A multidão estava sendo curada. O texto diz que muitos foram a Jesus, Jesus curou. A multidão estava experimentando o milagre. Eles viram com os próprios olhos o milagre acontecer. Mas a multidão precisava ser salva. Eles precisavam entender
Eles poderiam voltar de barriga cheia para casa, mas poderiam continuar todos perdidos. O milagre poderia alcançá-los, mas eles poderiam continuar sem salvação. E aí Jesus então diz para eles, de maneira muito clara: vocês querem me seguir por causa dos milagres que eu posso fazer? Vocês querem me seguir por causa da cura que eu posso liberar sobre vocês? Mas deixa eu dizer algo. Quem dentre vocês tem poder para se salvar? Quem entre nós aqui hoje temos autoridade para dizer para nós mesmos: eu me salvo, por mim mesmo eu vou para o céu, eu, Walter, dou vida eterna para mim mesmo? Ai de nós. E aí Jesus diz: quem quiser se salvar, se perde. Porque a palavra que aqui está subentendida é orgulho, que é o pior pecado, porque foi o primeiro, aquele que Satanás praticou ainda quando habitava na presença de Deus. Porque o que é o orgulho? O orgulho é quando você não consegue lançar uma solução que vem de outro. Você se estriba em você mesmo. Você se acha capaz de controlar sua vida, sua existência, as enfermidades, seu dia a dia, as riquezas, os bens, sua vida emocional, porque se acha no controle de tudo, acha que tem nas mãos o controle. Jesus está falando isso. Você viu que eu tenho poder para curar, você viu que eu tenho poder para fazer milagre, mas deixa eu dizer algo para você: se você não se submeter, se você não entender que esse princípio chamado orgulho precisa ser destruído dentro de você, você não vai conseguir a salvação. Você se perde, porque essa maneira de se portar o levará à perdição. Mas você quer ser salvo? Abandone, se reconheça como um perdido, como alguém que não tem controle sobre a vida, como alguém que não controla a sua própria existência, como alguém que está perdido. Se você perder a sua vida, você acha salvação. Você tem que largar, você tem que se desprender deste princípio, deste orgulho. E aí você encontra a salvação. E aí ele libera aqui 3 palavras. E para encontrar a salvação, não tem outro caminho senão andar atrás de mim. Olha os meus passos, vem atrás de mim. Não existe outra forma, não existe outro método a não ser vir atrás de Jesus. E aí ele vai liberar essas 3 coisas, 3 palavras. Negue-se a si mesmo. Já falei isso aqui. Mas quando ele fala negue-se a si mesmo, ele está falando daquilo que move a nossa vida. Nós somos movidos pelos nossos prazeres e pelas nossas paixões. Aquilo que gostamos. Nós somos movidos por aquilo que gostamos. A filosofia, quando ela nasceu como ciência, lá na Grécia Antiga, 400 anos antes de Cristo, em
algumas regiões ainda da Itália, que foram os primeiros lugares, depois passou para a Grécia. E os filósofos, eles, desde aquela época, há 2.500 anos atrás, até os dias de hoje, eles trabalham em cima de uma mesma rota, de uma mesma premissa. A filosofia é ciência que procura mostrar para o homem o caminho da felicidade, porque todo ser humano está em busca de sua felicidade. Então, na verdade, todos nós, não precisa da filosofia para isso, porque a Bíblia diz, mas todos nós nos projetamos na direção daquilo que gostamos, daquilo que vai dar prazer para nós. Ninguém se projeta em cima de algo que sabe que vai lhe ferir. Se fere porque não se tem um conhecimento prévio. Mas ninguém de sã consciência, só um pouco, ninguém de sã consciência se lança em uma passada, na construção de um caminho, de uma rota, que você sabe que aquilo vai te destruir, vai te machucar. Não. O ser humano, ele caminha na rota do prazer, na rota da felicidade. Aí Jesus está dizendo, você quer seguir os meus passos? Você tem que negar a si mesmo. Você tem que, primeira coisa, é se destituir de tudo aquilo que existe dentro de você, que está levando você para a busca de prazeres, daquilo que é gostoso, que satisfaz a sua alma. E aí Jesus diz, se esta é a rota que você está escolhendo, você então não está destinado à salvação. A salvação não vai te alcançar. Porque essa é a rota do homem. Segundo lugar, Jesus diz, tome cada dia a sua cruz. E aí, queridos, essa palavra foi difícil. Porque os versos acima, o verso 22, ele diz, é necessário que o Filho do Homem, que é Ele mesmo, padeça muitas coisas e seja rejeitado dos líderes religiosos, escribas, e seja morto. Ele diz, olha, é preciso que vocês tomem todo dia a sua cruz. O que a palavra cruz significava dentro daquele contexto cultural de Jesus ali? Cruz, todos sabiam que era o símbolo de morte. O Império Romano matava todos os condenados à morte na cruz. Era uma forma de morte do Império Romano. Algo que em outros impérios, às vezes matava enforcado, às vezes pendurava em árvore, às vezes transpassado pela espada, mas o Império Romano tinha uma forma cruel. Procurava-se lugares públicos, onde geralmente a estrada passava, e ali então eles colocavam as cruzes com os condenados, de tal forma que as pessoas passando por ali vissem os condenados, vissem os corpos apodrecendo na cruz, alguns já caídos no chão, porque nem a cruz aguentava, alguns os abutres comendo. Eles tinham prazer de deixar os condenados assim, para provocar justamente o medo, o temor em todos os súditos do Império Romano, para que eles se cuidassem, para que eles não se levantassem contra o Império, nem contra o Imperador, para que obedecessem às leis romanas, porque se eles fossem achados devendo ao Império, a condenação que os olhos deles estavam vendo poderia um dia alcançá-los. Essa era uma forma cruel dos romanos. Quando Jesus diz então, tome a sua cruz todo dia, Jesus está falando de morte. De morte. Olha, mas não estou entendendo, apóstolo, como é que esse negócio, tomar a cruz todo dia? Primeiro ele diz que eu tenho que renunciar e rejeitar aquelas coisas que dão prazer à minha alma. Agora vem que eu tenho que tomar a cruz, então eu tenho que ficar andando com uma cruz. Que negócio é esse? É simples você entender. Ele está falando, tome a sua cruz todo dia. Fique atento. Entregue-se à morte todo dia. Agora eu vou falar mais claro para você entender. Viva todo dia como se você fosse morrer naquele dia. Você quer o céu?
você tem que viver o seu dia de hoje como se fosse o último dia seu, porque Jesus, a hora que Ele te chamar, você vai comparecer diante dele. E uma escolha errada pode arruinar a sua eternidade. Jesus está dizendo: viva cada dia como se fosse o seu último dia. Ontem nós estávamos no Congresso lá no Rio de Janeiro e recebemos uma mensagem lá do pastor do nosso ministério, lá na igreja de Belo Horizonte, igreja da Pampulha, lá em Belo Horizonte. E a notícia foi uma notícia triste. Ele disse que havíamos perdido o irmão Luiz. O irmão Luiz foi um dos nossos primeiros discípulos em Belo Horizonte. Quando eu e a apóstola fomos para lá morar, nós abrimos uma célula na casa do Fernando. Aliás, a célula foi na casa do Fabrício. Abrimos uma célula na casa do Fabrício, hoje pastor. E o Fernando era irmão do Fabrício, hoje ele é o pastor da igreja, o pastor Fernando. E ali nós começamos a ganhar. Depois de ganhar, nós sabíamos que tínhamos a missão de consolidar neles a fé. E um discípulo bem consolidado, irmãos, se torna pastor. Hoje nós estamos na igreja de ter os dois irmãos que nós encontramos lá em Belo Horizonte desistidos da vida. Um se relacionando com mulheres para ferir as mulheres, porque ele foi traído pela mulher dele, a mulher o enganou, foi para a Alemanha dizendo que ia fazer um curso, ele investiu dinheiro nela, um belo dia ele volta, ela demorando muito, mas ele ainda acreditando que ela estava fazendo o curso, ela volta, quando chega em casa, eles têm uma noite daquelas de lua de mel, e de manhã cedo, quando ele acorda, encontra na cozinha da casa uma carta dela, mandando procurar o endereço de um advogado para assinar o divórcio, que ela já veio só para assinar a documentação toda, e ela já tinha ido embora. Esse homem ferido começou a entrar, ficou um tempo sem entrar em relacionamento, mas quando ele começou a entrar em relacionamentos, ele só entrava para ferir as mulheres. Nós pegamos esse homem assim. O outro, o Fabrício, onde nós começamos a célula, ele com relacionamentos fora, a mulher com relacionamentos fora, vivendo uma vida de casado de brincadeirinha. Era a vida deles. E aí nós trouxemos a palavra de Deus que cura, liberta e salva. E apresentamos para eles uma proposta de vida diferente. Eles tinham que deixar os prazeres. Mas eram prazeres doentios. Tinham que viver cada dia da vida deles como se fosse o último dia de vida. Como se naquele momento seguinte a morte chegasse para eles. Essa era a proposta. Um dos primeiros, depois dos pastores, foi o irmão Luiz, que era sogro do Fabrício, hoje o pastor Fabrício. O irmão Luiz logo veio, se animou, ele é porteiro lá em Belo Horizonte, era porteiro e também pedreiro, e ele logo começou a nos ajudar, nos auxiliar nas primeiras modificações que nós fizemos no lugar que nós alugamos lá. Era uma antiga oficina de carro, uma garagem muita mais velha, não é fechada, muita quinquilharia, muito lixo, e transformamos aquilo num lugar maravilhoso. E hoje já foi ampliado, e o templo que está sendo construído lá, já com salas. Começou desse tamanho aqui, hoje é 4 vezes esse tamanho que está aqui. E aí o irmão Luiz estava anteontem, certamente foi ontem, né? Anteontem, ele trabalhando lá na casa do Fabrício, fazendo uma obrinha lá na casa do seu genro, da sua filha. Caiu com um infarto fulminante. E o pastor Fernando, que é bombeiro, ligou rapidamente para a viatura e vieram em socorro a ele. Tentaram reanimá-lo, tentaram de tudo, mas não teve jeito. Ele estava trabalhando, contente, feliz, mas foi o último momento da vida.
Sabe? Todos nós estamos diante desta realidade. Todos nós estamos diante de um último momento que nós não sabemos qual vai ser, nem quando vai ser. E aí Jesus diz: viva o seu dia como se a morte fosse chegar naquele dia para você. Aí a gente começa a viver de outra forma. Imagine, se eu sei que eu vou chegar no final do dia e vou morrer, eu me deparo com uma situação, de repente, com uma pessoa que eu estou vendo que ela não está fazendo da forma que eu gostaria que fizesse. Vamos colocar como um padrão, um empregado que não deveria fazer daquela maneira, e então eu discuto, eu imponho, eu brigo, eu maltrato, eu mando embora, eu faço, acontece que o fato de eu saber, eu não sei, mas eu vou viver assim, eu saber que eu vou chegar no final daquele dia, vou morrer, eu vou pensar: será que vale a pena fazer isso? Como que eu vou chegar no céu para falar com Jesus depois de uma brigalhada toda dessa? Será que vai valer a pena? Na realidade, quando nós começamos a pensar no limite da nossa existência, nós começamos a produzir para nós mesmos uma vida melhor. Eu não fico colocando o dedo nos outros para criticar, porque de repente eu faço uma crítica, mas não tenho oportunidade de consertar aquilo, que eu vou morrer. E como é que eu vou me explicar lá? Eu não faço fofoca, por quê? Porque eu vou morrer, e como é que eu vou me explicar lá dizendo que não, era brincadeirinha aquilo que eu falei, eu não queria falar aquilo, mas já foi, você morreu, você não tem como consertar mais. Tome cada dia sua. E aí, ele diz: se você fizer isso, é só me seguir. Termina esse verso. Siga. Você não precisa mais nada. Negou a si mesmo. Não é mais você, não é seu orgulho. Está vivendo cada dia da sua vida como se você fosse morrer naquele dia. Sua qualidade de vida vai ser outra. Não tem jeito, é só me seguir agora. Pode me seguir. Aí a gente entende que a cura tem valor, que libertação tem valor, e mais do que tudo, a gente entende o valor da salvação. Não precisa de mais nada. Por isso que eu disse para vocês que se toda a Bíblia desaparecesse da face da terra, só ficasse o capítulo 9 de Lucas, nós teríamos a síntese de tudo que nós precisamos.